para mim, aparece um sinal sonoro. Acredito que para vocês também. Então, vamos lá. Vamos enfrentar esses dois recursos. O agravo interno, a gente vai começar por ele, né, o agravo regimental. Por quê? Em uma escala processual, o agravo regimental, ele aconteceria antes do agravo de petição. Professor, mas como que eu posso ter certeza disso? Porque se o agravo de petição é um recurso utilizável na fase de execução, antes de chegar na fase de execução, eu posso ter que interpor um agravo regimental para fazer com que o meu processo, que foi decidido monocraticamente pelo relator, chegue ao colegiado e que esse colegiado tenha a condição de ou reformar ou manter aquela decisão agravada. Aqui, gente, essa é uma aula que, quando nós formos falar do cabimento do agravo regimental, é uma aula que aqueles que não viram sobre o agravo de instrumento deveriam participar, quer dizer, aqueles que estavam, quando nós tratamos do agravo de instrumento, deveriam participar. Porque o agravo regimental, ele é o recurso a ser interposto quando os embargos no TST forem denegados. Então, denegou o segmento aos meus embargos no TST, eu não vou interpor o agravo de instrumento. Eu vou utilizar o agravo regimental. Certo? Vou começar aqui, então, a apresentação. Vai ser no modelo que eu havia comentado na semana passada. Nós vamos fazer um apanhado geral. Nós não teremos condições de fazer slide por slide, porque senão, como eu disse semana passada, aí nós ficaríamos com uma aula no YouTube, outra aula no YouTube, e mais uma aula muito extensa aqui no nosso momento virtual. De antemão, pessoal, pelo que eu tenho visto, acredito que nós retornaremos ao modelo anterior, de 2 aulas. Porque, como eu havia comentado, eu tenho que cumprir a disciplina, não é uma obrigatoriedade, mas, por exemplo, cada aluno tem a sua particularidade. José Neto, se você me permitir, eu vou dar o seu exemplo. É um aluno dedicado, é um aluno que até agora não perdeu nenhuma aula e ainda não teve condições de assistir o vídeo. Tenho certeza, mas certeza sim, por ver o envolvimento, que não foi por desídia. E eu não posso prejudicar esses alunos assim. Então, eu vou tirar esse restinho de semana, que eu não vou ter mais aulas com vocês do 9º A, e na semana que vem eu vou ver como que eu faço. Talvez eu continue disponibilizando esses 2 arquivos aqui no domingo, mas eu vou voltar com as aulas. Porque senão eu sinto que eu não estou entregando aquilo que o aluno precisa. Eu vou dar uma analisada, vou conversar com a faculdade, ver se tem algum tipo de instrução a ser aplicada em situações assim, porque eu não posso, de maneira alguma, prejudicar os meus bons alunos. De forma nenhuma, esse era o intuito quando eu fiz essa proposta. Certo, pessoal? Então, comecemos pelo agravo regimental. O agravo regimental, ele tem uma tipificação, uma capitulação no CPC. Na CLT, ela é omissa quanto a esse recurso. No entanto, alguns doutrinadores falam que essa competência, vamos colocar muitas aspas antes, que essa competência legislativa do tribunal, ela é prevista na Constituição. E, de fato,
o artigo 96 da Constituição Federal, ele permite que cada tribunal instrumentalize o seu regimento interno. Na esfera trabalhista, então, o agravo regimental, ele será fundamentado, eles têm a sua previsão legal em seus regimentos. Aqui, eu destaquei o TST, que está no artigo 235. Eu destaquei o TRT da 2ª região, que é São Paulo capital, e eu destaquei o TRT da 15ª região, que é o interior de São Paulo. Alguém poderia falar, olha, professor, mas nós não estamos fazendo faculdade em São Paulo. Eu coloquei os 2 tribunais que nós estamos próximos, e vocês vão ver que daqui 2 slides nós temos o artigo 166 do regimento interno do nosso TRT3, que tipifica, que dá o amparo legal para o cabimento do agravo regimental. Em suma, se eu tivesse 30 segundos para conceituar esse tipo de recurso, tem 30 segundos para falar e vai encerrar a aula, seria isso daqui. Recurso cabível previsto no regimento interno dos tribunais e que ataca decisões monocráticas proferidas por órgão colegiado. É um conceito muito genérico e que talvez dificulte ou até mesmo impossibilite a compreensão mais tranquila. Mas não pensem que é algo impossível de ser conceituado. Vamos lá, vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho um órgão colegiado. Vamos supor que isso daqui seja uma turma do TRT. Dessa turma, eu destaco essa pessoa para ser o relator. Vamos pensar que eu tenha um recurso ordinário que veio da vara do trabalho e que, por sorteio, caiu para essa turma. Quando ele chega nessa turma, ele tem designado um relator. Vamos supor que esse relator, no segundo juízo de admissibilidade, porque o primeiro vai ser feito aqui, vamos supor que esse relator, no segundo juízo de admissibilidade, ele suspenda esse recurso, aguardando o julgamento lá no TST de alguma coisa que ele enquadre como repercussão geral. Essa decisão, ela foi tomada exclusivamente por esse relator. Eu tenho algum recurso que eu possa interpor contra a decisão que denega seguimento ao meu recurso? Alguém mais desavisado falaria, o agravo de instrumento. Sim, e aqui eu traço a diferença, e nós vamos ver um fluxograma daqui a pouco, entre o agravo de instrumento e o agravo regimental. O agravo de instrumento, exceto no recurso de embargos, eu vou atacar decisões do juízo ACO. E o agravo regimental? Eu ataco decisão monocrática do juízo ad quem. Ou seja, através desse meu agravo regimental, eu pego essa decisão do relator e levo para a turma. Ou seja, a turma vai ratificar, mantendo a decisão, ou ela vai retificar, corrigindo a decisão. Isso, pessoal, é o conceito mais básico para o entendimento daquilo que vem a ser o agravo regimental. Seria, portanto, um recurso no próprio tribunal, nos próprios autos, contra a decisão monocrática proferida por um ente dentro do órgão colegiado. Certo? Lembrando que o agravo regimental, ele, assim como os outros recursos, ele é um recurso próprio e autônomo. Então, eu tenho que ter a peça de cabimento e a peça de razões. Muito embora o julgamento do agravo, ele não vai sair do TRT. Se eu tivesse que fazer um desenho, e todos vocês sabem que eu sou um exímio desenhista, vamos pensar o seguinte. Aqui,
vara do trabalho, aqui o TRT e aqui o TST. Se eu tenho um recurso daqui para o TRT, em tese, esse recurso seria o RO, e na hipótese de ser denegado o segmento ao meu RO, eu teria o agravo de instrumento. Chegando aqui no TRT, o que ele vai fazer? Se o processo nasceu na vara do trabalho, aqui ele fará o segundo juízo de admissibilidade, ou o juízo ad quem. Se o agravo de instrumento caberia aqui, eu não poderia interpor novamente o agravo de instrumento. Então, eu tenho que ter um recurso que vai pegar do juiz monocrático e levar ao colegiado. Porém, esse recurso, ele vai caminhar dentro do mesmo nível jurisdicional. Esse meu agravo regimental, ele não vai levar o meu recurso para o TST. Eu tenho várias explicações lógicas, mas vamos pegar duas. Primeiro, porque se a decisão foi singular, ela pode ser revista pelo colegiado. E a mais lógica de todas, estarei fundamentando o meu agravo regimental no regimento interno de quem? Do TRT. Então, quem, em tese, teria competência para julgar agravo regimental fundamentado em seu regimento interno? O próprio tribunal que emanou aquela ordem. Certo? Então, o agravo regimental, ele não é um recurso que levará os autos para a instância superior. Ele levará os autos para um órgão hierarquicamente superior. Professor, eu consigo enxergar dentro de um mesmo tribunal órgãos com hierarquias distintas? Sim. Pensemos que nós temos o desembargador. Acima do desembargador, nós temos as turmas. Acima das turmas, nós temos os órgãos especiais. Acima dos órgãos especiais, nós temos o pleno. Então, de acordo com cada regimento interno, as decisões de um será analisada pelo outro, sempre respeitando a hierarquia. Ou seja, o agravo regimental nunca vai tirar do tribunal aquele processo. Ele sempre será julgado pelo o órgão jurisdicional que emanou aquela ordem. Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Ou está tudo tranquilo por enquanto? Ótimo. Esse fluxograma aqui é o que eu havia comentado com vocês. É informação demais. Por isso que eu preciso de vocês me dizendo se tá muito, se não estou conseguindo condensar essas informações. Me ajudem aí que eu preciso melhorar naquilo que for possível. Gente, deu um tilt muito louco aqui. Só um minutinho aqui. Gente, deixa eu só sair aqui do... Pronto. Esse aqui é o fluxograma que eu havia comentado com vocês. Não, mas tô doido esse negócio aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu sair aqui. Agora vai. Essa daqui é a distinção entre o agravo de instrumento e o agravo regimental. O agravo de instrumento, ele será cabível contra decisão do juízo ACO que denegar seguimento ao meu recurso, ou seja, decisão do primeiro juízo de admissibilidade. O que esse meu agravo ele pode fazer? Ele leva o meu processo para o tribunal. E o agravo regimental? O agravo regimental, eu preciso entender que o meu processo ele já ultrapassou o primeiro juízo de admissibilidade
e ele já está no tribunal. Então, ele está sob o segundo juízo de admissibilidade. E nessa hipótese, o recurso cabível é o agravo regimental. De modo que eu tiro do monocrático e levo para o colegiado. Gabriela, eu acho que esse fluxograma ele torna mais simples do que o slide anterior. Se ainda assim você tiver ficado com alguma dúvida, me fala que eu volto e explico aquilo que eventualmente não tenha ficado claro. Selma, se você quiser, pode abrir seu microfone, porque suas perguntas são boas e pode ajudar os outros. Ah, sim. São recursos, por exemplo, o agravo interno, a CLT, o CPC, na verdade, ele é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Então, o agravo regimental, ele é um exemplo de recurso em que a trabalhista fundamenta no processo comum. E aproveitando a intervenção da Selma, vou disponibilizar sim. E aproveitando o que a Selma disse, uma diferença entre o agravo regimental do CPC e o agravo regimental do processo do trabalho é o prazo para interposição do recurso. No processo civil, uniformização do prazo recursal, 15 dias. E no processo do trabalho, qual que é o prazo? 8 dias. Então, amigos, pormenoridades à parte. Gabriel, no Ministério Público do Trabalho ou no Ministério do Trabalho Executivo, que agora foi abrangido pela Justiça? Não. O Executivo fica restrito aos recursos administrativos e se ainda assim, não sei se eu entendi sua pergunta, esse ato for considerado coator, na Justiça do Trabalho ele será enfrentado como mandado de segurança. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Não, então beleza. O agravo regimental, como nós vimos ele aqui, primeiro, eu necessito de um processo ajuizado, e esse processo ajuizado, ele vai percorrer os caminhos, e dentro de um organograma de recursos cabíveis naquela demanda, o agravo regimental faz parte, respeitando as divisões de poderes. Aqui é o que eu havia comentado com vocês. Eu sou bem bairrista. Embora eu seja goiano, eu estou em Minas Gerais há muito tempo e me considero que eu brinco de goianeiro. Que eu nasci em Goiás, mas cresci em Minas. O nosso TRT, ele é extremamente detalhista. Porque nem todos os tribunais, eles trazem o que é competência do pleno, o que é competência do órgão especial, o que é competência das sessões de dissídio coletivo e dissídio individual, e o que é competência das turmas. O que isso significa, professor? Significa que interpor um agravo regimental em Minas Gerais é muito mais simples, por exemplo, do que interpor um agravo regimental no Mato Grosso do Sul. Se vocês olharem, e eu tive o cuidado de fazer isso, por quê? Eu vi até foi o livro do professor Leone Pereira. Ele havia colocado que alguns tribunais estavam fixando o prazo para interposição de agravo interno, ou agravo regimental, o prazo de 5 dias. Aí o que eu fui olhar? O que acontece é que tem sim tido decisões de tribunais, só que não foram alterados os regimentos internos. Todos os regimentos internos,
estão com prazo de 8 dias para a interposição desse agravo. E por que eu dei o exemplo do Mato Grosso do Sul? O site dos tribunais regionais do trabalho, eles são padronizados. Então, se você clicar sobre legislação, você encontra o regimento interno. O abençoado do Mato Grosso do Sul, ele está escondido. E quando você encontra, ele não está tão pormenorizado, tão mastigado, vamos assim dizer, quanto o nosso regimento interno. E, na verdade, gente, se a gente for pegar a essência, a necessidade desse agravo regimental, o regimento ele tem que te entregar mastigado e, se possível, digerido o que é as exigências para a interposição desse agravo. Então, essa competência aqui, ela é literal, e eu gostaria apenas de estabelecer um comentário nesse daqui. Porque aqui nós estamos falando de agravo regimental que será admitido em grau originário. Aqui eu preciso entender que dissídios coletivos e, por exemplo, uma ação rescisória, elas já vão nascer aonde? No TRT. Então, eu tenho a possibilidade de um agravo regimental antes de conhecer a sentença, antes de conhecer a decisão, o acordo. Nessa hipótese aqui, em se tratando de grau originário, vamos supor que o desembargador, monocraticamente, ele julgue extinto o processo. Nessa hipótese aqui, o mérito ele não foi analisado. Eu tenho que buscar meios de fazer o colegiado alterar essa decisão desse desembargador que foi dado monocraticamente. Então, em grau originário, é sim cabível a interposição de agravo regimental quando houver indeferimento da petição inicial. Certo? Então, aquela regra que eu disse, que o agravo regimental ele somente será cabível no segundo juízo de admissibilidade, continua válida. Ela não se transforma em falsa por conta desse aspecto aqui. Na verdade, é esse aspecto aqui que nem chega a ser uma exceção, é uma particularidade, uma vez que não existe exceção quando todos os processos coletivos ou de instância originária no segundo grau de jurisdição tenha que ser ajuizado naquele tribunal. Isso, então, é uma particularidade e não uma exceção. Certo? Até aqui, alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? Professor? Oi? Nessa hipótese de ações que já são de competência originária e do TRT, você mencionou a ação rescisória, os dissídios coletivos. Aquelas hipóteses de julgar como nulas ou nulidades, né, de cláusula de convenções coletivas, também já nasce no TRT? Sim. É também essa hipótese de competência originária também, né? Sim, sim, sim. Então, nesse caso, não é uma exceção, é só uma particularidade de que, nascendo a ação no segundo grau, no que seria o juízo ad quem, sim, aí pode-se interpor, então, um agravo regimental, muito antes até do que um agravo de instrumento. Não, e na verdade, o agravo de instrumento, ele não mudaria o seu cabimento. Exatamente, nesse continua caso aqui, válido, né? Isso. Continua válido. Nesse caso aqui, o agravo regimental, ele atacaria uma decisão interlocutória, vamos por assim dizer. Exatamente. É muito bacana, mas a Gabizinha tem razão. Não. São muitas informações, sim, a gente não tem dúvida de que sim, mas o que você falou hoje, professor, me deu um certo alento, de que se você retomar as aulas nos horários previstos, é mais uma oportunidade da gente ouvi-lo
ler o material e isso ir sedimentando, porque não dá para aprender da noite para o dia mesmo, não. Não. Eu falo que o processo do trabalho, ele dependeria, e eu defendo isso, no mínimo de 2 a 3 semestres. Exatamente. Porque um semestre para tratar fase de conhecimento, execução, dissídio coletivo, processos e procedimentos, é pouco. Então, agora que esse período me deu a possibilidade de lançar conteúdo na internet, eu acredito que os alunos do semestre que vem estarão um pouco mais atendidos do que vocês. Com certeza. Porque eu já vou ter o material disponibilizado na internet e a aula vai ser conduzida de um jeito mais light, vamos assim dizer. Olha, francamente, eu acho que é a Males que vem para bem, porque eu estava imaginando exatamente isso hoje. Você vai ter um número de aulas já gravadas e disponibilizadas até com antecedência para os próximos que vierem estudar esses conteúdos. E nós mesmos, quando voltarmos à normalidade, nós vamos continuar fazendo uso dessas aulas, elas são importantes para revisões. Sim. Semestre que vem o estágio está aí, então vocês vão usar muito essas aulas. Mas demais, demais. Professor, eu vou desligar aqui, senão atrapalha, viu? Não, certinho. Então, pessoal, mais alguma pergunta sobre esse tópico aqui? Seguindo. Professor. Oi. Cheguei atrasado. Esse recurso aí é igual o agravo interno? São sinônimos. Alguns tribunais chamam de agravo interno, outros chamam de agravo regimental. Aqui, pessoal, se vocês analisarem, nós já temos a estrutura do agravo regimental no TST. Eu não deu tempo de passar para vocês um trabalho que eu costumo cobrar em processo, que seria falar sobre isso daqui, sobre as competências dentro dos órgãos, dentro do TST. Isso ajudaria muito, mas muito mesmo, a compreensão. José Neto, sim. Na Justiça do Trabalho, sim. No processo civil, confesso que eu não tenho elementos de convicção suficiente. Mas no processo do trabalho, sim. Acredito que seja, porque o agravo interno, ele é assim chamado, porque ele está dentro dos próprios autos e vai ser julgado pelo próprio tribunal. Acredito que não deva fugir muito. Depois eu vou consultar o Murilo, meu consultor para assuntos civilísticos. Então, é importante nós lermos o artigo 69 do Regimento Interno, o artigo 71 também do Regimento Interno e o artigo 72 do Regimento Interno. Todos esses aqui do TST. Em síntese, o julgamento pelo órgão especial fica restrito àquelas ações de maior complexidade. Para sessões especializadas, eu tenho a sessão de dissídios coletivos, aquilo que for assunto de matéria coletiva. A sessão de dissídios individuais 1 e a sessão de dissídios individuais 2 fica restrito a elas também. Então, eu tive uma decisão aqui da turma. Eu quero que ela seja revista, é de natureza singular, vai para uma dessas duas sessões, certo? Inclusive, para fins de fixação, eu estou pensando em um próximo trabalho em que nós utilizaremos isso daqui, certo? Para que vocês tenham uma familiaridade maior com esse regimento interno. Sim, sim, com certeza. Prazo. Diferentemente
do processo civil. Aqui o agravo regimental será interposto no prazo de 8 dias e no mesmo prazo deverá ser contraminutado ou contrarrazoado. Quanto à fundamentação, porque são necessárias as razões, cada tribunal tem a sua tipificação. Uma parte que difere o agravo regimental dos demais agravos. O agravo regimental, ele é um recurso isento de preparo, ou seja, ele é um recurso grátis. Por que ele é um recurso grátis? Porque ele vai devolver a análise para aquele mesmo tribunal, somente por isso. Quanto ao cabimento, aqui é o ponto que eu gostaria de rememorar o que eu falei agora há pouco. O que vai ensejar, então, o cabimento do agravo regimental? Primeiro, despacho no juízo ad quem e decisão em instância originária. Se eu analiso o ad quem pode julgar o meu agravo regimental? Tanto o TRT quanto o TST. Isso ocorre porque, se eu interpor um recurso ordinário, ele chegar no TST, lá no TST, esse meu recurso ordinário não vai ensejar um agravo de instrumento. Caso, por alguma circunstância, ele seja paralisado, o que eu tenho que interpor é o agravo regimental. E o recurso de revista, ele também poderá ensejar o agravo regimental quando eu pretender interpor ou opor os embargos do artigo 894 da CLT. Certo? Ótimo. Quanto ao cabimento, de maneira geral, será cabível contra decisão monocrática proferida em órgão colegiado, fazendo com que essa decisão singular seja analisada pelo colegiado. Certo? Prosseguindo. Aqui, outro ponto nem de divergência, outro ponto que enseja dúvida. Juízo a cor e juízo ad quem. Vou retornar aqui aquela minha pirâmide. Vara do Trabalho, TRT e o TST. Como nós vimos aqui no slide, ele é um recurso que observa o duplo juízo. Ou seja, ele vai ter o juízo a cor, ele vai ter o juízo a cor e o juízo ad quem. Porém, ambos os juízos de admissibilidade serão feitos dentro da estrutura daquele tribunal. Não ultrapassa os seus limites jurisdicionais, de modo que o primeiro juízo vai ser feito pelo relator. E o segundo juízo vai ser feito pelo órgão colegiado, ao qual a autoridade que proferiu a decisão esteja subordinada. E aqui um detalhe. Assim como acontece em outros recursos, esse juízo aqui pode retratar-se. Então, é possível o efeito regressivo. Ou seja, se essa autoridade retrata-se da decisão proferida, esse meu recurso ele não irá para o colegiado para analisar o seu prosseguimento. Ele vai para o colegiado já para ser julgado. Então, o duplo juízo de admissibilidade será exercido dentro dessa caixinha aqui, dentro do mesmo tribunal. Certo?
Quanto às peças obrigatórias, eu mantenho, assim como eu fiz no agravo de instrumento, embora trata-se de PJE e eu não terei que digitalizar e juntar de novo no meu processo. E aqui nós temos aquele desenho final da nossa atividade. Previsão legal nos regimentos internos. Quanto ao preparo, trata-se de um recurso isento. Cabimento, via de regra, no segundo juízo de admissibilidade ou quando se tratar de denegação ao recurso de embargos. Lembrando, então, que essa hipótese aqui é o ad quem. E essa hipótese aqui é o ACO. Quanto ao juízo de admissibilidade, é previsto duplo, lembrando que nunca vai sair do tribunal que está julgando e o seu prazo, ele acompanha o princípio da uniformidade do prazo recursal, devendo a parte observar os 8 dias para recorrer e os 8 dias para contraminutar. E aqui, pessoal, quanto ao agravo regimental, eu encerro o que eu gostaria de falar e abro para as perguntas. Alguém tem algum questionamento sobre o agravo regimental para fazer? Professor? Oi. A tela anterior a esse esqueminha falava de peças obrigatórias. Eu não consegui... Ah, sim. Depois você vai mandar o slide dessas aulas? Vou. Ah, que ótimo. Uhum, o slide, ele está comentado no YouTube, mas eu vou disponibilizar ele sem comentário no WhatsApp. Ah, sim, porque eu fui lá no YouTube, mas eu acho que essa parte das peças obrigatórias eu não vi, porque eu já anotei até no caderno que eu consegui, mas essa me faltou, mas tudo bem. Só não, isso. Então beleza. Uhum. Não, sem problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Agora é uma pergunta minha. Ficou claro o agravo regimental? Eu consegui transmitir o necessário? Alguma particularidade que não tenha ficado tranquilo? Ou podemos prosseguir? Então, bora lá. Eu vou compartilhar agora a... Então vai dar tudo certo, cara. Vou compartilhar agora a tela do agravo de petição. O agravo de petição, ele é um recurso que, particularmente, eu gosto muito. Ele é um recurso em uma fase processual bem específica, em que a parte ela está muito perto e, ao mesmo tempo, muito longe de receber aquilo que ela faz jus. E nós vamos ver que esse agravo de petição, ele é um recurso que ele, na minha humilde opinião, ele é muito subutilizado. Por quê que ele é subutilizado? Porque ele tem uma aplicabilidade muito grande. Alguns doutrinadores, eles costumam brincar que esse agravo de petição, pedindo licença processual para poder falar isso, ele seria o recurso ordinário na fase de execução. Quem estuda para a OAB, para processo do trabalho, a segunda fase, com certeza já leu isso, que esse agravo de petição, ele seria o recurso ordinário do processo de execução. Não gosto muito dessa terminologia, porque, por ser uma matéria que não é tão difundida, talvez possa ensejar dúvidas.
mas não deixa de ser uma mini-verdade. Agravo de petição. O agravo de petição, então, e aqui eu vou interromper para a gente poder ler o 897 da CLT, para a gente deixar fixado o seguinte entendimento. Deixa eu abrir aqui. Cabe agravo no prazo de 8 dias, a linha A, de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, eu já não tenho dúvida de quando será cabível o agravo de petição. O agravo de petição será de decisões. Quais são os tipos de decisões? Definitivas ou terminativas. Em qualquer tipo de decisão durante a fase de execução, eu posso interpor, portanto, o agravo de petição. Certo? Vamos voltar aqui para o slide. Agora que eu estou vendo, gente, aqui no meu material tinha 897. Não precisava ter feito isso. Mas vamos lá, então. Aqui, nessa página, nós temos as classificações. Portanto, vamos fazer. Qual é o prazo para interposição? 8 dias. É cabível contra o quê? Contra decisões do juiz ou presidente nas execuções. Quem vai fazer a análise? Quem vai fazer a análise? Se for instância originária, o próprio tribunal. No entanto, quando for processo de primeira instância, será feita por alguma das turmas do tribunal regional ao qual esteja aquela vara subordinada. Certo? E aqui a gente vai voltar para esse slide anterior, para tratar especificamente isso daqui. O meu agravo de petição, ele... Não está compartilhando a tela. Ah, não está compartilhando? Rapaz, deu um susto aqui agora. Perdão. Não, mas não foi você, não. Rapaz do céu, Manu. Você sabe que é na hora do susto que a pessoa... Então, nossa senhora, que... Foi um momento nebuloso aqui. Deixa eu desapresentar e apresentar de novo. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu dou essa primeira aula aqui. O meu estúdio é o quarto do meu filho. Então, eu guardo os brinquedos dele e ponho aqui. E essa semana aqui no prédio teve a detetização. E eu estou dando aula aqui, estou sentado, dando aula, de repente cai um brinquedo dentro do meu pé. Aí eu falei, pronto, agora é algum bicho que está aqui, não tem jeito de olhar, daí eu estou enrolado. Mas perdão aí, desculpa. Eu nem lembro o que você me perguntou, Zé Neto, pergunta de novo. Ah, não, você falou que não estava compartilhando. Está aparecendo para vocês agora? Ainda não. Uai. Você está pelo celular? Não, estou pelo computador, professor. Aqui não está aparecendo, não. Eu vou sair e vou entrar na reunião de novo. Não, faz esse teste. Só dar um tempinho para o Zé Neto voltar, para a gente não perder isso daqui. José, vê se está aparecendo para você. Agora sim, agora sim. Obrigado. Então, beleza.
Então, pessoal, esse meu agravo de petição, ele não permite o agravo genérico. O que seria o agravo genérico? O agravo genérico seria tratar todo o assunto contido no processo. Não. No agravo de petição, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: se eu... Ô, Gabriel, eu não vi que você saiu, continuei falando aqui, mas acho que você não perdeu muito, não. No agravo de petição, o que eu preciso tratar? Vamos supor o seguinte: eu tive uma condenação para pagar insalubridade no valor de R$10.000. No entanto, aquele valor de R$10.000, ele está errado. Ele deveria ser só 5. O que eu tenho que, então, que agravar? Somente a insalubridade. Somente aqueles R$10.000 para fazer ele transformar-se em 5. E quanto aos demais pontos do recurso? Esse eu não vou tratar. Possibilitando, então, a execução imediata. O meu agravo de petição, eu tenho que delimitar a matéria e o valor. Se eu rediscutir a minha matéria de mérito, o que pode acontecer? Eu posso receber uma multa por o tribunal estar entendendo que eu estou protelando uma obrigação. Então, nessa hipótese, o tribunal ele me aplicaria uma multa por retardar o cumprimento. Esse trecho aqui, ele fala, então, que não é possível o agravo genérico. O agravo ele tem que estar delimitado dentro daquilo que eu pretendo modificar. Eu disse para vocês que esse meu agravo ele vai caber contra decisão. E aqui, que tipo de decisão? Vamos pensar que eu faça a garantia do juízo e que eu embargue a execução. Eu oponho os embargos à execução. Dos meus embargos, o magistrado ele vai julgar. Então, essa decisão nos meus embargos, se eu não concordar, se eu não me conformar com ela, o que eu tenho que fazer? Agravo de petição. Com esse agravo de petição, eu faço o meu processo subir para a instância hierarquicamente superior. A partir daí, eu tenho as decisões terminativas. O professor deu um exemplo de decisão terminativa, que não vai analisar esse seu pedido, que enseja também o agravo de petição. Vamos supor que eu faça a garantia do juízo e o magistrado não admita. Ele manda devolver essa garantia, manda que eu levante e que preste uma nova garantia. Ele deu uma decisão definitiva? Não. Ele não deu uma decisão definitiva. Ele deu uma decisão processual. Então, dessa decisão processual, eu também poderei interpor o agravo de petição, fazendo com que essa decisão interlocutória seja revista pelo tribunal hierarquicamente superior. Qual seria, então, o ponto comum entre o agravo de petição contra decisão definitiva e contra decisão processual? A diferença, gente, a semelhança é que em ambos os casos, esse meu agravo, ele precisa ser delimitado. Eu não vou devolver tudo para uma nova discussão. Eu vou limitar, e essa minha limitação eu tenho que justificar. Certo? Alguma pergunta de tudo que eu falei? Que eu acho que agora eu falei demais mesmo. Ou podemos prosseguir? Eu fiz o meu material e depois eu fiz um esqueminha. Vocês, dificilmente, se bem que está espelhado, vai ser uma maravilha para ler. Gabriel, você já está querendo spoiler. Vamos chegar aí. Esse esqueminha, eu vou
levá-lo para o computador e vou disponibilizar para vocês. Fica mais simples o entendimento. Por quê? O agravo de petição, e eu acho que a próxima parte a gente já vai entrar naquilo que o Gabriel falou. O prazo nós já tratamos. Preparo. Gabriel, chegamos aqui no ponto que você mencionou. O que eu quero que primeiro vocês entendam aqui? Eu tive uma sentença, eu tive um acórdão e eu tive um trânsito em julgado. Ou seja, cheguei ao final do processo. A partir do trânsito em julgado, vai ser dado um prazo de 48 horas para a parte voluntariamente pagar, e se a parte não pagar, a parte credora, ela tem que requerer o início da execução. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, exceto na hipótese da parte não estar assistida de advogado, não existe mais a execução de ofício. Ou seja, o juiz inicia um procedimento concedendo prazo para a parte fazer o pagamento. No prazo de 5 dias, o que a parte devedora pode fazer? Ela pode opor os embargos. E para opor os embargos, a parte não precisa garantir o juízo. Todo mundo conseguiu acompanhar o que eu disse? Para opor os embargos, a parte não precisa garantir o juízo. Então, se o juízo está garantido, Gabriel, o depósito recursal, ele já está preenchido. Porque o depósito recursal, ele não tem uma dupla natureza, uma natureza de taxa e uma natureza de garantia do juízo. Então, a natureza de taxa, ela vai ser cumprida pelas custas, e a natureza da garantia do juízo, ela já foi prestada. Ou seja, estando o juízo garantido, eu não exigirei, eu não terei que comprovar o depósito recursal. Agora, tendo uma majoração da condenação, tendo uma falta nessa garantia, aí eu preciso do depósito recursal, de modo a cumprir com essa garantia da execução. Ou seja, eu só vou poder agravar de petição quando o juízo estiver garantido. Por quê? Porque se o juízo não estiver garantido, o seu recurso ele não será admitido. Certo? Gabriel, então, para responder a sua pergunta de uma forma mais clara, professor, tem o depósito recursal? Depende. Se o juízo estiver garantido, não. Se o juízo não estiver garantido, aí sim. Onde que está previsto isso? Súmula 128 do TST. Se eu não me engano, eu não coloquei aqui a súmula 128. A súmula 128 do TST, no seu segundo inciso, ela fala o seguinte: garantido o juízo na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos 2 e LV 55, gente, do artigo 5º da Constituição Federal. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. Ou seja, Gabriel, a sua pergunta está respondida de que maneira? Juízo garantido não exige o depósito. Juízo a garantir, é necessário o recolhimento do depósito recursal. Certo? Respondi a pergunta, Gabriel? Não, beleza. Depois eu disponibilizo o vídeo da aula também no YouTube, aí fica mais simples.
Então, pessoal, e um detalhe que eu coloquei aqui como observação. Vamos supor que vocês estejam em uma situação prática em que o juízo esteja garantido, mas que, por algum mistério da humanidade, o magistrado declara o seu recurso deserto por você não ter feito o depósito recursal. Essa decisão, ela não se sustenta e você vai conseguir levar o seu processo adiante, porque é ilegal qualquer decisão que denegue seguimento ao agravo de petição quando houver a garantia do juízo. Do esqueminha que eu havia feito aqui, para falar sobre o agravo de petição, seria isso. Ah, não, eu só dei uma rápida passada pelas custas. As custas, pessoal, elas estão previstas nesse artigo aqui. E o valor dela é fixo. Nas fases de execução, na fase de execução, o valor das custas para fins de agravo de petição será de R$ 44,26. Quanto ao cabimento, nós já falamos, decisões definitivas ou terminativas, e entende-se isso tanto em uma decisão que atenda, me fugiu a palavra agora, tanto de uma decisão que ataque aquilo que foi objeto dos embargos de declaração, quanto dos próprios embargos de execução. Professor, tem legitimidade para agravar de petição o embargante e o embargado? Sim. Os meus embargos foram providos. A parte contrária pode agravar. Os meus embargos não foram providos. Eu posso agravar. E quem vai julgar o meu agravo de petição? O órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Juízo de admissibilidade. Aqui, como segue a regra, observa-se o duplo juízo de admissibilidade. Lembrando que, por ser um recurso que pode ser interposto em processo de natureza originária do segundo grau, eu tenho que dividir os juízos de admissibilidade para processos de primeiro grau de jurisdição e processos de segundo grau. Em se tratando de processo de primeiro grau, o juízo ACO será feito pela vara que tramita a execução. E o juízo de quem? Pelo tribunal ao qual esteja subordinado. E em se tratando de processo de competência originária do TRT, o juízo ACO será o tribunal e o juízo de quem? O mesmo tribunal presidido por quem tenha a competência jurisdicional. Aqui, então, pessoal, a regra do juízo ACO, ela vai observar o seguinte, a regra do juiz de admissibilidade. O juízo ACO vai ser a autoridade que proferiu o despacho ou a decisão, e o juízo de quem? O órgão jurisdicional competente para manter ou rever aquela decisão. Certo? Alguma pergunta? Oi? Professor, gostaria de te perguntar do ponto de vista prático, né? Por exemplo, as ações que nós estamos vendo aí, que são de competência originária dos tribunais, elas, por sua maioria, ação rescisória, os dissídios coletivos, né? Sim. Julgamento de nulidade de cláusula, alguns mandados de segurança e tal. Quase nunca esses temas envolvem valores financeiros. O que você poderia, assim, talvez, nos dar uma dica de que é discutido em grau de segundo grau de tribunal
essas questões de execução? Estou te perguntando isso porque realmente passou aqui pela cabeça que é mais comum isso iniciar nas varas de trabalho por causa das reclamações trabalhistas, sempre, quase sempre, serem ações executórias, né, condenatórias em termos financeiros. Vamos pensar uma ação rescisória que ela tenha por objeto identificar que houve um excesso na condenação, que essa condenação não observou as provas do processo. É uma hipótese de rever uma decisão e automaticamente envolve valor, envolve um conteúdo monetário. Então, seria uma hipótese de cabimento e que o agravo de petição teria essa relevância. Perfeito. Aí a gente enxerga melhor. Inclusive... Porque as outras parece que refogem dessa questão monetária, sim, financeira, né? Sim. Mas quando você fala que o agravo de petição ele é cabível para... você tem que delimitar a matéria e o valor, fica claro que qualquer objeto que for de execução, ele enseja o agravo. Aqui, pessoal, reforça o que eu havia dito, que é vedado o agravo de petição genérico. Por favor, anotem essa súmula aqui, destaquem, coloque canetinha neon, faça o que for possível. Prova da OAB já cobrou uma questão aberta, perguntando sobre a possibilidade de interpor um agravo de petição sem que tenha sido liquidado o valor. Primeiro, se você está já na fase de execução, já ultrapassou o momento de liquidar. Você já tem um valor quantificado. Você já tem um título executivo líquido e exigível. Então, não é admitido uma hipótese em que você está na fase de execução e não tenha certeza ou segurança de quanto deve. Essa súmula aqui, ela é de extrema relevância para entender que agravo genérico não será admitido no processo do trabalho. Agravo de petição genérico, não. Eu não sei se ficou claro da primeira vez. Vamos supor hora extra, insalubridade e desvio de função. Tudo isso daqui, a empresa foi condenada a pagar. A condenação disso daqui deu 20, a condenação disso daqui deu 12 e a condenação desse daqui deu 30. Essa condenação aqui, eu discordo do valor dela. Chegou na execução, eu discordo, nada me faz entender que eu devo isso. O que eu faço? Eu garanto o juízo e vou debater isso daqui. O que vai acontecer com essas duas aqui? Já será possível a execução imediata. Aí, o que seria um agravo genérico? Eu interpor esse recurso dizendo, não concordo com a condenação porque ela é exacerbada quanto à obrigação assumida. Eu falei de qual dos 3 pedidos que eu estou agravando? Não. Eu indiquei por que algum desses valores está equivocado? Não. Então, isso é um agravo genérico. O que seria, então, um agravo permitido? O agravo permitido seria: debato exclusivamente a condenação quanto ao desvio de função, uma vez que a condenação não poderia ultrapassar o valor de 15, o valor de 17. Aí eu vou explicar e fundamentar o que eu espero de uma correção. Caio, na verdade, para embargar, você garante o juízo de tudo. Porque se você não pagar no prazo de 48 horas, inicia a execução. Então, se você quiser manter aquela discussão, a execução já tem que estar garantida. Porque o que tem que ficar claro? A sua intenção não é enrolar. A sua intenção é, excelência, para demonstrar que eu estou de boa fé, aqui está o valor da condenação, mas antes de passar isso para o credor,
Vamos esclarecer alguns pontos. Essa é a função do agravo. Certo, pessoal? Ficou claro o que é o agravo genérico e a sua inaplicabilidade no processo do trabalho? Beleza. Aqui é quanto ao cabimento, na verdade, de contribuições sociais. Nesse caso aqui, o agravo de petição, em se tratando de contribuições sociais, não terá um outro objeto, será exclusivamente, remete essa discussão para o tribunal e as obrigações que incidem ou não a contribuição previdenciária passa a ser executada. Por quê? Essas contribuições sociais, elas não serão pagas diretamente ao credor. Quem vai receber? A União. Então, nesse caso aqui, essa discussão, ela não atrapalha a execução dos créditos ao qual faz jus o reclamante. Certo? Chegamos aqui, então, ao nosso quadro final. Onde está a previsão legal do agravo de petição? 897-A. Prepare. Se houver garantia, eu apenas faço o pagamento das custas. Se não houver a garantia, eu pago as custas e o depósito recursal. Pessoal, estou vendo um erro aqui. Ele não é isento. Ele é isento apenas do depósito recursal. As custas são devidas. Demoro 2 horas para escrever, mas vamos escrever. As custas são devidas. (789) da CLT. É cabível contra decisão terminativa ou definitiva na fase de execução, exige o duplo juízo de admissibilidade e o prazo para sua interposição são 8 dias, contados da publicação. Pessoal, o que eu havia planejado para hoje era isso. Fico agora aberto para as perguntas. Se não houver perguntas, está encerrada a nossa aula. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta. Desculpa por avançar. Oi. Você garante o juízo de tudo. Aí, depois que você garantiu o juízo, eu esqueci o que eu ia perguntar, cara. Se, por exemplo, se o seu agravo der certo, você pega o dinheiro de volta? Não, não é isso não. É questão de efeito suspensivo. No processo do trabalho, não existe o efeito suspensivo em regra. Os efeitos no processo do trabalho são meramente devolutivos. Está no artigo 899. Então, não suspende nada. Quando você agrava, você interrompe a execução daquilo que você está agravando. O restante pode ser executado. Certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, aquele quadradinho que você desenhou lá da vara do trabalho no seu triângulo, você falou foi relacionado ao agravo de petição, né? Que se a ação for originária no TRT, o juiz adquém e o acor estão concentrados no TRT, nunca sobe para o TST não, né? Não, nunca sobe. Beleza, então é porque você já havia falado, eu que fiquei em dúvida. O 897, ele fala exatamente isso. Aonde que está? Está aqui. Na hipótese da linha A, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida,
salvo se tratar de decisão de juiz de primeira instância ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do Tribunal Regional a que estiver subordinado. É isso. Professor, então esse juiz de direito aí é naquelas localidades onde não tem as varas do trabalho e o juiz de direito é investido da função. Exato. Beleza. Ficou claro, ficou ótimo. Mais alguma pergunta? Pessoal, então fiquem todos com Deus, tenham todos uma excelente semana. Aguardo vocês aqui para a próxima semana para a gente poder desempenhar as nossas atividades regulamentares. Certo, gente? Fiquem todos com Deus e um bom descanso. Até mais.